Olá, amiga. Olá, amigo. Que a paz do Mestre Jesus possa alcançar seu coração onde você estiver. Que as bênçãos do Senhor, sempre de saúde e de paz, possam buscar no nosso ser aquela conexão que faça de nós um instrumento dócil com os bons espíritos e, ao mesmo tempo, morada para as virtudes que temos buscado devagarzinho desenvolver na nossa caminhada evolutiva, especialmente nessa etapa em que nos encontramos neste planeta chamado Terra. Vamos continuando nosso estudo a respeito da obra Em Torno do Mestre, essa união de pérolas produzidas por Vinícius, pseudônimo que ele utilizou por longas décadas, ele que se chamava Pedro de Camargo, e que deixou para nós como legado para a meditação, para profundas reflexões, tornando ali do simples até o mais profundo, mas sempre em extrema comunhão com o Evangelho de Jesus, com a doutrina dos Espíritos, com o que há de melhor para o nosso autoburilamento, para o nosso desenvolvimento pessoal. E o capítulo de hoje, ele é muito oportuno e muito interessante, faz uma revisita na história, especialmente a história do cristianismo, e ainda que a gente não venha a abordar de maneira tão científica do ponto histórico, porque há outros estudos que abordam o mesmo tema, encontramos aí de maneira até muito farta na internet, nós vamos cuidar de fazer um paralelo entre o ontem e o hoje, por isso a oportunidade da história, o quanto ela é fundamental, ela é até indispensável, reconhecendo também que este ponto da história é que é passível de ser alterado, de ser trabalhado, ou seja, o agora, o nós, o eu inserido no tempo, como agente co-criador, cooperador da divindade e naquilo que está na esfera de meu controle, de meu alcance, de minha ação. A gente vai perceber que, falando assim, talvez fique mais claro depois quando vermos do que se trata a história. Mas antes de tudo, fica aqui o convite. Ao ouvir a narração, reconheça-se como aprendiz, como discípulo. E aí nós vamos perceber por que Vinícius utilizou determinadas imagens, determinados símbolos e qual é a mensagem, principalmente, que ele quer nos transmitir. Assim fica também mais claro, nós percebemos que não é assustadora a história que ele nos narra, mas sim convidativa, para que a gente venha então perceber o que é que nós detemos nas nossas mãos e o que é que nós estamos fazendo disso, do qual nós fomos agraciados e ao mesmo tempo convidados a multiplicar. Lembrando aqui, por exemplo, da parábola dos talentos. Vinícius, ele fez com muita maestria tudo aquilo que ele legou a nós, principalmente pela palavra escrita, mas temos aí notícias muito ricas de quão bela era a sua oratória. E aqui ele vai, inclusive, colocar como subtema do capítulo, o subtítulo, Paródia a Tolstói. Mas o título mesmo do capítulo se chama A Restauração do Inferno. A Restauração do Inferno. E essa paródia a Tolstói nos remete ao fato de que aquele grande escritor, tanto encarnado quanto depois desencarnado, perseverou muito nas belas letras, como dizia Dona Ivone Pereira, no sentido de nos mostrar personagens que se sublimavam, que aprendiam moralmente com os reveses da vida, com as experiências às vezes negativas, sofredoras, com os tormentos, com as tribulações, e ainda tinham a capacidade de extrair lições profundas. Tanto que nós reconhecemos, sejam nos seus contos curtos, nos seus livros maiores, quando encarnado, depois desencarnado, por médiuns fiéis àquele convite que ele fez para que então transcrevessem histórias que ele ainda tinha para narrar, a percepção de sempre uma elevação espiritual, um desenvolvimento íntimo, sempre buscando luz, buscando autoentendimento,
se burilando, se transformando, e isso é muito belo. Quem não se lembra, por exemplo, dos livros Sublimação, Psicografias de Dona Ivone Pereira, Ressurreição e Vida, mas também daqueles contos pequenos que ele nos deixou, contos, porém, que nos deixam uma mensagem fundamental, especial para toda a nossa existência. Talvez nós citaríamos um aqui somente, que quem nos ouve, você amigo, você amiga que nos assiste, talvez tenha depois interesse em pesquisar. É um denominado de quanta terra precisa o homem. De quanta terra precisa o homem. Leia. Se tiver oportunidade, leia depois. É uma leitura que a gente faz talvez em meia hora. A gente começa e não quer parar. E ali fica uma lição para a eternidade. E diremos então, realmente Tolstói foi um dos missionários nessa terra, na área da literatura. Então, parodiando Tolstói, como o próprio Vinícius diz, ele começa dizendo assim: Satanás, o príncipe dos demônios, encarando Nazareno, cujo corpo pendia do madeiro erguido no tempo do Calvário, exclamou. Imaginemos então aqui a cena. A personificação do mal, nós sabemos, conforme a doutrina espírita, que não existe este mal personificado num só ser decaído, ou Satanás, o diabo, qualquer coisa do tipo, mas sim trevas que nós carregamos dentro de nós todos, pela ignorância ou o devotamento distraído ao mal, o devotamento atrapalhado ao mal, que faz de nós ainda sombras a serem iluminadas, processadas, conscientizadas, para então delas nos libertarmos. Mas aqui ele, como uma alegoria, utiliza uma personagem para que então possa dar corpo àquilo que ela representa, que é a treva, que é o mal, a violência, é justamente a antítese do Cristo. E esse ser está ali, esse ser fantasioso está ali imaginando ou visualizando, até melhor dizendo, Jesus pregado à cruz. É a hora do Calvário. É a hora que Jesus está ali no sacrifício maior, no Calvário pregado na cruz. E aquele ser então exclamou: Miserável, morreste, graças às insinuações que sugeri aos pontífices e fariseus, mas de que me serve este vão triunfo, se tua doutrina já foi compreendida e assimilada por muitos que a praticam e propagam? Maldição, meu reino está destruído para sempre. Vinguei-me, é certo, arrastando-te ao patíbulo da cruz. Porém, que te importa isso, uma vez que estavas disposto ao sacrifício? Porque aqui fazemos um pequeno parêntese, como vamos fazer ao longo do conto, mostrando que aqui neste início é a aparente derrota inicial dele com a ação de Jesus na cruz. O Cristo, ele triunfa espiritualmente na cruz. Porque por mais que ali todos não tivessem o entendimento do que viria depois, como Jesus, o tipo perfeito, o ser que é nosso guia e modelo, passou por aquilo, ele passava porque sabia o que aconteceria. Ali há seu triunfo porque ali ele mata a morte, já que depois da cruz vem a vida espiritual, vem o ressurgimento, vem a continuidade. Depois da morte vem a vida, sempre a vida. E aquele ser atrapalhado com o mal, atrasado e envolvido ainda com o sofrimento, causar o sofrimento aos demais, ele acha que foi derrotado, que ele perdeu, mesmo que estivesse acontecendo a morte do seu perseguido. Porque ele pensava que a doutrina do amor já se espalhara e o reino de Deus estava então sendo instalado na terra e, por consequência, o seu reino do mal, seria dali para frente destruído. Mas será? Aí que vai ficando as dúvidas. Nós aqui, então, neste momento, vamos voltando ao passado, mais ou menos 2000 anos atrás, naquele momento em que Jesus volta ao plano espiritual. Aqui, Vinícius vai fazer como que uma rememoração conosco do que acontece em seguida. Quem entra então em cena serão os discípulos de Jesus, os que darão a continuidade
a sua obra, dos quais hoje nós todos precisamos admitir que somos componentes desta caravana, integrantes desta escola. E por isso mesmo, agraciados ricamente que somos pelo legado que recebemos, muito mais responsáveis ainda por aquilo que vamos transmitir às próximas gerações. Daí sempre reconsiderarmos a questão dos nossos pontos de vista, do real entendimento daquilo que temos sobre as obras do alto, aquilo que nós temos feito dela, transformando a nossa vida com elas, ou seja, associando a nossa vivência com o nosso pensamento e o nosso falar, para que todos estejam ali afinados. E a responsabilidade é em multiplicar isso, é plantar, não é ficar com as sementes somente para si. Nessa história também, na história geral, nós poderíamos talvez citar o contexto que aconteceu depois. As perseguições, os martírios, aqueles imperadores romanos que muito sangue derramaram dos cristãos inocentes, que para orar, por vezes, tinham que descer ao subterrâneo e ali se reunirem nas catacumbas. Outros queimados nas fogueiras, vivos, devorados pelas feras. Os romances de Emmanuel, são para nós aí fonte muito farta sobre isso. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. Então nós teremos ali um manancial repleto de ensinamentos para que a gente neles possa beber. Temos também os livros de história que vou mostrar aqui. Isso não é a visão só de um, mas de fato aconteceu. A perseguição grande, por exemplo, de Diocleciano, Constantino depois interferindo e tornando a religião algo estatal, aquela crise do terceiro e quarto século em que o cristianismo foi debalde, totalmente perdido na sua simplicidade, na sua pureza, se imiscuindo com as coisas terrenas, praticamente se vendendo e sendo deturpado para outras filosofias que acabaram progredindo em seu nome, embora totalmente desconfigurada a mensagem inicial. E nós temos depois também a continuidade de perseguições, como de perseguidos, como Juliano, o apóstata, também o imperador que ali estava envolvido, de certa maneira, com a questão do cristianismo. Então não nos é muito interessante focar neste ponto histórico, embora muito rico e interessante ele seja até oportuno demais para que a gente possa entender o nosso passado. Quando a gente não entende o passado, a gente o repete no nosso presente e não aprende o devido, o adequado para que a gente faça um futuro diferente, mais promissor, melhor. É ainda depender-se de um padrão muito inconsciente. O passado é para nós, então, um instrumento de muito estudo e de muito objetivo no sentido de focarmos naquilo que não deve mais ser repetido e aquilo que deu certo deve ser investido. Talvez esteja ali só apagadinho, colocado debaixo do tapete. É hora de relembrar essas boas ideias, voltar a estudar com os sábios, com as sábias, com os grandes da antiguidade e então trazer tudo isso para nós. Nós não podemos aqui ficar dando o luxo do tempo de ir buscando pelas beiradas. Não, é preciso atacar o centro, atacar no bom sentido, ir no cerne, na mensagem da coisa e beber do melhor. E o melhor nós temos aí de maneira muito abundante, que é a doutrina que o Evangelho nos oferece. Aqui então entra o nosso caso. Ou como diz Emmanuel, o cristianismo é Cristo e nós. Aqui, esse ponto é que é interessante, já que Vinícius sempre nos convida a perseverar no caráter educativo da mensagem evangélica, da mensagem do Cristo, da mensagem dos bons espíritos. Então é este o ponto que nos interessa. É por aí que nós vamos desenhando a história. Vendo o ontem e o hoje, a gente se pergunta, qual é a nossa relação? Onde nós temos repetido os erros de ontem? Onde nós temos deturpado a mensagem simples, pura e bela de Jesus? O que esse passado nos ensina? O que nós temos repetido? O que de novo, que está há muito tempo revelado, mas a gente ainda não admite, não traz para a vivência? É novo para nós, mas é antigo no caráter da revelação. E, no entanto, já fez contato conosco. E a gente sabe, então, que esse contato
nos possibilita transformação. Que parte, e aqui talvez entre uma questão muito espinhosa, muito dolorosa para cada um de nós, que parte da gente adultera, atrapalha, atrasa o progresso da mensagem e, naturalmente, o meu progresso de vivência da mensagem? Talvez seja aqui o coração da história que Vinícius vai mostrando para nós. Então, ali no Calvário, aquele ser voltado para o mal, olhando Jesus na cruz, acha que seu reino estava derrotado. Balbuciando essas últimas estrofes em voz estentórica, Satanás recurvou as negras asas sobre o esguio arcabouço e desapareceu por entre larga fenda que se abriu no solo, qual suicida que se precipita na voragem de um abismo. Caindo nas profundezas do inferno, ali ele permaneceu desacordado num ambiente silencioso e tétrico, onde as trevas da noite seriam sóis. Se dado fosse penetrar a luz em semelhante antro, sede do reinado diabólico. 1 século, 2 séculos, 3 séculos se passaram, que são justamente aqueles 3 primeiros séculos em que a mensagem, apesar da pluralidade, da diversidade, havia ainda uma unidade, porque os corações se mantinham unidos. Tinham, é claro, as divergências, aqueles que não entendiam muito bem a proposta do Cristo, mas ainda o crescimento surgia, talvez não em tamanha quantidade quanto se esperasse, mas a qualidade era preservada. A sinceridade era algo considerado muito indispensável, muito fundamental. O devotamento, a renúncia. É nesse primeiro, nesse segundo, nesse terceiro séculos que nós vamos ver personagens, então, como Paulo, como Pedro, como João, como Maria de Magdala, como um Policarpo de Esmirna, como um Irineu de Lyon, um Inácio de Antioquia, e tantos outros que foram fazendo esta caravana de luz, esse colar iluminado que elo a elo ia se juntando e crescendo cada vez mais. Tertuliano, Orígenes e vários outros. Satanás então recolhe-se ao inferno, mergulhado em frustração. Séculos passam até que ele ouve novamente ruídos. O inferno vai ficar ativo outra vez. E agora? Satanás permanecia imóvel, de chaveiros entre as garras, esforçando-se por esquecer o fato que lhe havia produzido a ruína. Mas, malgrado seu, não pensava noutra coisa. É como quando a gente está perturbado. A gente tenta para esquecer aquilo, mas aquilo não sai da nossa cabeça. Deita-se para buscar o sono e vem tudo menos o sono. A mesma coisa acontecia com ele, aqui fazendo a personagem do ser que se perturba, no sentido de que deixa-se o mal ser o seu senhor. De repente, num dado momento, após largo ciclo de tempo decorrido, ouviu certo movimento em torno de si. Perscrutou atentamente e distinguiu o ruído sinistro de correntes que se arrastavam, a par de gemidos lancinantes, gritos, imprecações e ranger de dentes. Bom, aqui nós precisamos considerar que, se pessoas que estavam encarnadas desencarnaram, estavam indo para um local assim, se nós encontramos, dizendo aqui de maneira muito básica, muito até grosseira, se nós encontramos depois da morte, do lado de fora, o que nós carregamos do lado de dentro, então significa que estes seres que estavam voltando para o plano espiritual não tinham vivido a sua vida fiéis à mensagem do bem, entendendo o que era o praticar deste bem e sido instrumentos deste bem naquilo que lhes competiam ser. Quanto mais o alcance das pessoas no caráter da atuação evangélica, maior a responsabilidade e aí também talvez maior a gravidade da queda desses seres no sentido de encontrar de fora o que desprevenidamente não esperavam, já que fizeram da vida talvez um falseamento, uma distorção do que pregavam. Não faziam aquilo que falavam.
diremos assim, para ficar mais claro. Neste ponto dessa incoerência com que almas estavam voltando para o plano espiritual inferior, sendo que tinham já tido a presença inicial de Jesus em suas vidas, pela revelação de sua mensagem, mesmo que não o tivessem conhecido diretamente, já que aqui Vinícius fala o primeiro, o segundo, o terceiro, quer dizer, 100, 200, 300 anos depois da vinda de Cristo à Terra. Aqui, nesse ponto, é interessante a gente fazer um parêntese sugerindo uma obra. Nós vamos aqui também citar alguns trechos dela, para a gente ver que ela também trata do mesmo assunto, mas esse é daqueles livros que a gente não pode desencarnar sem ler. Nós que temos buscado beber em Jesus, a filosofia de nossa vida, a transformação de nossa alma, a libertação das nossas más tendências, a educação de nosso ser, este ocupa um carinho muito especial no nosso coração. É um livro chamado Esquina de Pedra, de Wallace Leal. Esquina de Pedra é muito especial para nós. E ali mostra exatamente isso, quando o cristianismo começou a ser penetrado por coisas mesquinhas do coração de quem não entendia ou não queria que a mensagem do Cristo prevalecesse e alcançasse o tempo, varasse o futuro e doravante fosse então cada vez mais a implantação do reino de Deus neste planeta. E porque encontraram aqui e acolá outros corações descuidados, distraídos das coisas do Espírito, foi se tendo acesso, e isso foi crescendo até que então alcançou-se um poder a ponto de dar uma virada e transformar a palavra generosa do Cristo, do Mestre, que tinha até então alcançado muitos seres. Apesar das perseguições, apesar do sofrimento, do anonimato, de tudo aquilo. Vejam que em determinado ponto de Esquina de Pedra, nós encontramos assim. As cartas que circulavam das eclesias, ou eclésias de Roma, para as eclésias da Ásia, eram esperançosas. Talvez a paz definitiva não estivesse tão remota para todos nós. Na instituição singela e humilde do Stuck, que era onde ali aquela mocinha morava e a protagonista da história, entretanto, mal podíamos adivinhar a febre de poder espiritual, de poder material, que de pouco a pouco dominava os mais altos postulantes da Boa Nova, em Roma e Alexandria. O poder, aonde entre o poder e o amor é esquecido, muito possivelmente ele é esquecido. É com dificuldade que nós reconhecemos o poder do amor. Em geral, a criatura humana ela busca o poder sem conjugar junto o verbo amar. Formulavam-se planos e Constantino ia ser o veículo, mas em Sebastes, que era a cidade em que acontece a trama da história, estávamos ainda muito distantes de tudo aquilo. Mais à frente ela diz: eu era muito jovem e inexperiente, mas já vira o suficiente para saber que os detentores do poder material se negariam a aceitar ideias avassaladoras como os últimos serão os primeiros, bem-aventurados os simples de espírito, ou ai de vós os ricos. Uma luta terrível necessitaria ser travada. Contra quem? Eu me surpreendi, verificando que cada um contra si mesmo. Mais à frente ainda, ela reforça: as adesões ao cristianismo eram espontâneas, um movimento puramente interior, um novo estado de espírito. Aqui, nesse ponto, a gente vê que naquele tempo ainda era coerente com o chamado de Jesus. Ele que, em vida carnal, nos disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Mas ao início está muito claro: se alguém quiser vir após mim, mas querendo, aí nós temos a renúncia, a tomada da cruz e o segui-lo. E, reinterpretando na medida da filosofia grega, ainda no Esquina de Pedra, o Evangelho irá servir
as vaidades pessoais e a satisfação do orgulho dos homens. Irá servir porque estava sendo desencaminhado para essa região. Não é verdade, por exemplo, que o ensino dos apóstolos tem se mantido em sua integridade. Então, olha, aqui já há o apontamento aqui do Filoctemo que naquele momento algumas regiões estavam distorcendo de maneira muito séria, de maneira muito grave, coletiva, as palavras de Jesus. Não é verdade. E é Cirilo quem o diz. Ele se volta para nós à guisa de explicação. Filoctemo, que é tanto Cirilo quanto Filoctemo são personagens da obra, conhece as igrejas da Ásia e as de Roma. Já não são mais as mesmas. Não são as mesmas. E a igreja de Sebastes, que é o núcleo em que acontece a história do livro, é talvez o último reduto fiel às normas de trabalho elaboradas pelos homens das casas do caminho. Não esperávamos por aquela revelação. Por fim, para que quem depois queira ler o livro e aprecie melhor o que ali está escrito, a apresentação de um personagem que ele é muito especial, que é um símbolo da vivência cristã e daquela liderança cristã que lidera porque vive aquilo que ensina, pratica aquilo que estuda, que lê. E apesar, é claro, de ser uma alma terrena e por isso falhando, tropeçando, errando, imperfeita, procura dar de si o seu melhor, inclusive buscando o melhor nos seus erros no sentido das lições, trazendo-as para a sua consciência e lhe transformando o dia de amanhã para que ele não volte a repetir aquilo que errou. Então, neste ponto último, aqui ainda falando do Esquina de Pedra, nós temos assim, de tempos em tempos, conforme a tradição, os chefes das famílias se reuniam e elegiam o ancião de autoridade maior. Era sempre entre todos aquele cujos calos fossem eloquente atestado de equilíbrio e desprendimento, vivência evangélica e fidelidade à fé. Aquele que despendesse maior número de horas no serviço do bem comum, que fosse o primeiro a furtar-se às honrarias e aos primeiros lugares, e o último a exigir algo para si mesmo. Vejam se não é a figura do cristão conforme Jesus pregava, o seguidor do Cristo, o ideal. A cuidar, a repousar, perdão, o instrumento do trabalho, a repousar o instrumento do trabalho. A cuidar da salvação de sua vida no instante do perigo. Por esse tempo, em Sebastes, esse primeiro em testemunhos, entre aspas, era Adastro, respeitável ancião bem amado por todos. 300 anos antes, Barnabé, apóstolo, reunira os primeiros seguidores, fundando o núcleo em casa de Aba, viúva do pedreiro Jacó, ali naquela região de Sebastes. Mesmo ali onde a eclésia se encontrava agora, 4 gerações se tinham sucedido. Aqui gerações praticamente 100 anos quase. Então é lindo ver que aquilo que começou com Barnabé naquela região estava sendo sempre zelado, cuidado por pessoas que tinham condição de assumir aquele posto e que agora, naquela vez do momento decisivo, difícil, desafiador, era a vez de Adastro. E aí, por que Esquina de Pedra? Porque os nossos tempos atuais se parecem muito com aquele momento. Em que na nossa vida, dentro e fora de nós, podemos localizar Sebastes. Aquelas transformações que virão até Sebastes. Como nos comportaremos? Como temos nos comportado? Qual a ligação nossa com a mensagem que abraçamos? O que perante ela nos compete fazer? Fica então o convite ao livro. Mas vamos seguindo com a história de Vinícius, que também é extremamente rica e com muitas lições. Ergueu-se então Satanás nas veludas patas, mal acreditando no que ouvia. Agitou a cauda, distendeu as membranosas e luzidias asas, a fim de despertar completamente daquele longo torpor, e se pôs a escutar. Era tudo real. O inferno mantinha o seu comércio em franca atividade, tudo em movimento e vida nas tenebrosas masmorras de Beelzebul.
Satanás discorria consigo mesmo. Como conseguiram restabelecer o meu reino após a vitória do crucificado? Vitória que presenciei e cujos pormenores acompanhei até o transe derradeiro. Que teriam feito os meus sequazes? Vejamos. O como, o porquê, o quando desse esquecimento, dessa adulteração, desse distraimento. O porquê, principalmente, é algo que a gente sempre deve trazer à nossa mente. Nós nunca podemos esquecer o porquê, o motivo do qual nós começamos. O que nos levou até a doutrina espírita, conhecer a doutrina, o que nos levou a trabalhar numa casa espírita, o que nos levou a fazer cada uma das atividades das quais nós estamos integrados no movimento, o que nos levou a buscar o Evangelho como não só objeto de estudo, como prática vivencial. Vinícius diz em outra obra sua que o porquê da vida é o amor e o porquê do amor é Deus. Com essas três palavras, vida, amor e Deus, ele chega à conclusão que é preciso então educação, autoeducação, para educarmos na vida, alcançarmos o amor e entendermos Deus. E assim vai ficando mais claro, nós entendemos que as questões muitas vezes são mais importantes que as respostas. Por isso sempre o como, por quê, quando. Talvez lembrando o versículo 35 do capítulo 13 de João. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora, ele faz um chamado àquele ser devotado ao mal e vem um dos seus seguidores travar um pequeno diálogo explicando o que é que aconteceu para que então o seu reino, o reino ali das trevas inferiores, voltasse a encher novamente de criaturas. Dito isto, soltou um silvo agudo e prolongado que repercutiu sibilante nas abóbadas infernais. Incontinente abriu-se sobre o alto daquele subterrâneo um buraco que deixava ver labaredas vivas de um fogo rubro-azulado, precipitando-se por ali uma turbamulta de diabos de toda a casta e feitio, que se vieram grupar em torno de Satanás como bando de urubus ao redor de um corpo em putrefação. Dentre eles, havia um que se postou mesmo em frente ao chefe das trevas, mostrando-se satisfeito em ter ocasião de relatar suas façanhas. Satanás, sequioso de notícias, não se fez esperar e, dirigindo-se a ele, travou o seguinte diálogo. Então o inferno foi restaurado? Que foi feito da doutrina de Jesus Cristo? E aqui nós temos a resposta. Saiba, respeitável chefe, que nosso reinado continua firme como outrora. E isto serve tanto para aquele tempo quanto para agora. Diariamente, abrem-se as portas do inferno para dar entrada a centenas de pecadores. Aqui, mais uma vez, nós reforçamos. Isto é uma fábula, isto é um conto em que Vinícius utiliza da alegoria para que a gente utilize como arquétipos esses seres no entendimento das verdades que eles trazem por trás. O inferno, os pecadores, o próprio Satanás, os seus sequazes ali, seus seguidores, percebendo que isso tudo, de certa maneira, ocorre, porém não dessa maneira assim estabelecida. Não. Nós temos o mal que busca o mal, como o bem que busca o bem, o mal que vai se conscientizando, entendendo que aquilo não é o caminho que leva a Deus e por isso vai se desligando daquelas trevas e vai se consertando por dentro para que tudo por fora se modifique. Zombas comigo. Então, depois da doutrina do Cristo de Deus, cujo nome tremo em pronunciar, ainda caem almas no inferno? Às centenas, sim, às centenas, aos milhares. É a nossa visão do cristianismo redivivo, agora no Espiritismo, que nós somos chamados a perceber. Espiritismo significa cristianismo redivivo, cristianismo renascente, educação do espírito. É fundamental que a gente se veja, então, mais uma vez, tendo contato prioritário e primordial
com as mensagens que descem do alto. Como nós somos ricos, como nós somos agraciados em poder conhecer o Evangelho através da ótica do Espiritismo. Mas essa correlação faz com que a gente se recorde. Eu sou um discípulo, eu tenho que me considerar como tal. Porque se eu não me considerar como discípulo de Jesus, eu estou sendo discípulo de quem? Quais são as filosofias que eu tenho abraçado para a minha vida? Quem eu tenho chamado de mestre? Quais são aqueles que me influenciam? Eu sou influenciado por quê? Para quê? Em quê? Aí a gente vai percebendo como está o nosso discipulado. Para mais à frente, um dia a gente se tornar um apóstolo. Para o Cristo, com Cristo, sempre. Essa deveria ser a nossa percepção diária. Ao trabalhar com o Cristo para Ele e em nome dele, dar o nosso melhor. Nada de amadorismo, porque na nossa vida, as coisas mundanas, pessoais, a gente sempre busca ter o melhor, fazer o melhor. Nos nossos trabalhos profissionais, dentro de nosso lar, junto à nossa família, com os nossos amigos, até no lazer, sempre buscando dar de si o seu melhor. Então, com Cristo, muito mais. É com Ele e para Ele que nós vamos ofertar o que o nosso coração tem de maior e tem de melhor. Porque senão estaremos tratando a obra do reino de Deus com amadorismo. Não será prioridade, será coisa acessória, secundária, de menor valor. Não, não é assim. É preciso um profissionalismo, é preciso um carinho, um devotamento, uma unção, para que a gente possa então perceber a importância e a seriedade daquilo que foi tão bom para mim. É tão útil e tão agraciador na minha vida, como não poderia ser para os demais aquilo que é bom para a gente quer repetir e repartir, a gente quer multiplicar. Recordamos aqui, por exemplo, o capítulo 37 do livro Caminho, Verdade e Vida, quando Emmanuel, num capítulo chamado Honras Vãs, comenta Marcos, capítulo 7, versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Por que ele diz isso? Porque ele fala assim que o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, Emmanuel aqui dizendo. O mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias. Qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós? Apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor. E essa compreensão geral e esse serviço diário com o Senhor é preciso renovar permanentemente, para que a fantasia, a ilusão, o deslumbramento ou o desânimo não encontrem moradas em nós. Não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos, ou seja, com os próprios ensinamentos de Jesus. Por que este link mental que nós fazemos aqui neste momento? Porque agora o discípulo daquele senhor do mal vai dizer assim: pois é tal como digo, os ensinamentos do Divino Mestre não nos incomodam, porque logramos destruí-los. Mentes, cão infame, aquela doutrina é indestrutível. Expressei-me mal, eminente chefe. Queira perdoar-me. Nós conseguimos adulterá-la, introduzindo-lhe falsos conceitos. Então aqui está um conceito extremamente importante para a meditação deste capítulo que nós estamos fazendo. A mensagem do Cristo ela é destruída no sentido de que é adulterada, que ela é confundida. Disse que aquilo é do Cristo, que aquilo é cristão, mas com um pouquinho de discernimento, não precisa ser muito, como diz o Evangelho em determinada parte, não precisa ter todo o saber do mundo, a gente vê que é justamente o contrário do que o Cristo prega, do que o cristianismo nos legou. Tem só a roupagem do bem, do belo e do bom, do alto, do governador da terra, mas por trás é justamente a mentira se vestindo de verdade. O risco, o perigo está aqui no adulterar, no confundir, no misturar de algo puro, no sentido de algo certo, da verdade,
com algo impuro, com algo que é desonesto, que é inverdade. Conta-me como foi isso. Sim, adulteramo-la de tal maneira e com tanta astúcia e habilidade que os homens adotam a nossa doutrina. Olha só quem eram eles. Para dizer sim, a gente mais ou menos faz noção do que seja. É o mal, é o sofrimento, é tudo aquilo que é pernicioso, que nos atrasa, que faz com que a gente caia aí no caminho da ilusão, supondo ser aquela que o chefe tanto teme. E ele então diz assim: estupendo! Como conseguiram semelhante proeza? E ele conta então como é que foi. Aproveitamo-nos de certas circunstâncias conforme passo a expor. Logo depois da destruição do nosso império, que foi quando Jesus foi crucificado, procuramos observar os homens que praticavam a temível doutrina do Filho de Maria. Viviam felizes, amavam-se uns aos outros, tinham as propriedades em comum, não haviam nem podiam haver ciúmes, nem contendas, nem rivalidades entre eles. Então, quer dizer, eles colocavam o amor acima de qualquer outra imperfeição que existisse nas relações e, acima de tudo, colocavam o espiritual preponderando sobre o material. Pagavam o mal com o bem, perdoavam sempre. As pessoas que a eles se chegavam tornavam-se logo adeptas daquela fé, tal a força viva da exemplificação. Ora, em tais condições eram inacessíveis às nossas influências. É tudo quanto o Espiritismo hoje nos ensina a respeito da administração do pensamento, do cuidado com a nossa casa mental, o vigiar e orar, a percepção de que a obsessão pode pegar a nós todos e por isso sempre é bom estar atento com que nós nos sintonizamos. Por mais esforços, diz ele, que empregássemos. Vi tudo perdido, mas as tais circunstâncias a que antes me referi vieram em nosso auxílio. Levantou-se entre eles uma ligeira divergência sobre meras questões de formalidades. Então, tudo começou como uma ligeira divergência, uma contrariedade de um com o outro, uma discordância, por coisa que não era necessária ser discutida. Não era a essência, era o acessório. Eram coisas de formalidade, não eram coisas da mensagem. Assim, diziam uns que a circuncisão era indispensável. Outros se reportavam às demais cerimônias de ritual judeu, opinando que não deviam desprezá-las de todo. Falavam sobre o jejum, as abluções, o batismo da água, a hóstia, etc. Entramos então em ação. A gente começa, os espíritos continuam. Entramos então em ação, sugerindo a cada grupo que nada cedesse sobre seu modo de ver aquelas questões importantíssimas para a salvação das almas. Duas breves lições. O ceder. O ceder é fundamental para o discípulo do Cristo. O não ceder é ainda dar atestado que a nossa mente é rígida, não possui a flexibilidade para pensar conforme o outro nos convida a pensar, colocar-se no lugar do outro, que seria a empatia, e, acima de tudo, flexibilizar-se, especialmente nas fibras do coração, para pelo menos começar a praticar o perdão. E, em segundo lugar, questões importantíssimas para a salvação das almas. Não eram questões importantíssimas para a salvação das almas, porque não eram questões associadas às almas, eram questões materiais. O veneno foi se infiltrando. O egoísmo e o orgulho começaram a despertar. As duas grandes chagas da humanidade, como lembra Allan Kardec. As discussões acaloravam-se, deu-se o cisma. As figuras mais importantes e que se haviam distinguido nas controvérsias instituíram um forte partido com sede em Roma, aliando-se ao poder civil e à força política do século. Criaram um tribunal de onde passaram a decretar os novos artigos de fé. Ali, naquele tempo, a mediunidade foi calada, daquilo que continuou foi distorcida, e os pontos de vista de alguns se tornaram verdades para todos, colocadas goela abaixo, de maneira que, se não fossem obedecidas, eram torturados, eram mortos. E aqueles que antes matavam, ou eram mortos, perdão, começaram a matar, a perseguir, a excluir. Totalmente o contrário do que ensinava o Senhor Jesus.
O povo tinha que aceitar as deliberações dos concílios reunidos em Roma. Uma onda de sangue inundou a terra. Milhares de vítimas foram sacrificadas por se haverem insurgidos contra os dogmas estatuídos. Dogma. Dogma. Que vem a ser esse termo para mim desconhecido. Então Vinícius conceitua dogma. É um processo que inventamos e inspiramos aos membros de tal tribunal e que consiste em impor à razão e à consciência de outros, de outrem, um absurdo qualquer, que convém à nossa obra. É aquilo que, mesmo ferindo a lógica, ao raciocínio crítico, é aceito, é praticado, ainda que a razão, a lógica, mostrem que aquilo não procede. Esplêndido! Continua a narrativa dos fatos sem nada omitires. Uma vez os acontecimentos no estado já exposto, nosso império ficou de novo estabelecido. Vejam que foi até muito mais fácil do que talvez eles pensassem que gastaria de energia. O inferno foi restaurado e a terrível doutrina desapareceu. A terrível doutrina que ele chama aqui é a doutrina do Cristo. Desapareceu entre esses escombros de dogmas, de fórmulas, de ritos e cerimônias que conseguimos inspirar aos homens. No momento em que, esquecidos da essência e da base do cristianismo, se preocupavam com as aparências e formas exteriores. Quem já teve a oportunidade de ler uma obra de Leon Denis chamada Cristianismo e Espiritismo, sabe que lá ele trabalha pelo menos de 2 a 3 capítulos ou mais a respeito disso. A alteração do cristianismo, os dogmas e tudo mais. Temos também outros livros que abordam o mesmo assunto, como Cristianismo, a Mensagem Esquecida, de Hermínio Miranda, e as mensagens de Emmanuel ao longo de toda a lavra de Chico Xavier, convidando-nos a entender o cristianismo a partir daquele tempo em que ele era professado conforme a mensagem da cruz, da manjedoura, do Sermão do Monte. A mensagem pura do Cristo, a presença dele em nossos corações. Eis aí, valoroso chefe, em ligeiros traços a história da restauração dos nossos domínios. Satanás, cofiando a peira com as aguçadas garras, permaneceu por algum tempo perplexo, depois de ouvir a narrativa de seu dedicado súdito. Despertando daquela meditação, disse: Muito bem, agiste com sabedoria. Hei de gratificar-te como mereces. Neste tempo saltam os demais demônios, pretendendo cada um fazer jus a propinas pelos seus trabalhos particulares. Então eu ouvi aquele grito: Afastem-se! Bradou Satanás, em voz imperativa. Não sejam idiotas! Uma vez que a doutrina do crucificado foi desnaturada em suas bases e que os homens por isso não fazem um juízo real do objeto da vida, temos completo ganho de causa. Os feitos isolados carecem de importância. A base é tudo e a base foi desvirtuada. Querido amigo, querida amiga, a base foi realmente desvirtuada? Será? Se nós começarmos a lembrar que tudo começa e termina dentro de nosso coração, como está a base no nosso coração? O Cristo é a nossa base? Então saberemos dizer se é possível ainda de alguma coisa ser feita em prol da instalação do reino de Deus nessa terra através de nossas mãos, através de nossos silêncios, através de nosso comportamento. Apesar dos pesares, apesar das imperfeições, mas é possível muita coisa a partir de nós. Enquanto pudermos conservar essa situação, seguia ele, as portas do inferno não se fecharão. Esforcemo-nos, pois, pela estabilidade desse estado de coisas. Estou inteirado de tudo e declaro a Assembleia dissolvida. Cada um no seu posto, marchem. E um novo e prolongado silvo dissolveu o congresso diabólico. Enfim, aqui ele termina a história, mas ainda queremos fazer alguns apontamentos. São figuras muito fortes, que nos remetem à meditação a respeito do poder do mal, mas que nos recobram também a ideia de vigilância, de responsabilidade. E essa responsabilidade e essa vigilância, elas surgem de uma gratidão
que, se permanentemente nutrida, nós perceberemos que nada mais é do que ainda seguir agradecendo, fazer qualquer coisa para que o bem prevaleça na terra. Não se combate mal com o mal, é o bem quem vence o mal, como o amor é que faz luz em toda parte onde a violência insista em agir. Talvez por isso, ao ler este capítulo, para que pudéssemos então aqui estudarmos juntos, me veio à memória um capítulo que está no livro do Chico, chamado Sentinelas de Luz. Ele se chama, esse capítulo, Ao Encontro do Mestre. E é um ditado muito bonito do espírito Agostinho, no formato de carta, para um rapaz, um homem, um coração querido seu chamado Átila. Nos imaginemos Átila, amigos, neste momento, porque aqui está a receita de como vencer os infernos interiores dentro de cada um de nós, dentro de nossa sociedade, superarmos qualquer preocupação em relação ao futuro, que não será tenebroso se buscarmos vigiar e seguir no bem, mas acima de tudo, o que é ser um discípulo do Cristo, o que é ser um cristão. Meu caro Átila, a senda do discípulo do Senhor está aberta. Na retaguarda é o pretérito de sombras. À esquerda surge o território incendiado das paixões. À direita aparece o gelado desfiladeiro da indiferença. Nossa única porta de ação construtiva é a da frente. Através dela é preciso marchar, amealhando amor e sabedoria ao preço de renunciação e serviço constantes. Não te atemorizem, pois, os golpes da sombra. Refletir a luz do Cristo em nós, na antiga arena da luta humana, é o nosso objetivo essencial. Dilatemos, acima de tudo, a nossa capacidade receptiva, assimilando as forças superconscientes que fluem de cima para a regeneração do conteúdo de nossa individualidade. Comunhão integral com Jesus é a nossa meta. Para alcançá-la, tudo o que não seja amor em suas manifestações deve ser esquecido. Não te detenhas. Avança por dentro do próprio coração, entendendo a excelsitude do sacrifício. Na estrada que trilhamos, milhares de companheiros amontoam recursos de ouro e pedra para a aquisição de dor e arrependimento. Outros continuam povoando os celeiros do tempo com os monstros da insensatez. Que a voz do Mestre vibre total na acústica de nossa alma, a fim de que os desvarios da ilusão não nos aniquilem a sagrada oportunidade de escalar o Monte Redentor. Ofereçamos a claridade da prece a todos os que desçam provisoriamente no escuro castelo das horas perdidas. E adiantemo-nos, não no carro da evidência pessoal, mas no laborioso esforço da purificação, convictos de que em nosso reajustamento com Jesus permanece o soerguimento do mundo. Quando a alma abriga, enfim, o divino hóspede, profunda transformação se opera no sistema espiritual de cada um. Os olhos jazem incapacitados para a descoberta do mal. Os ouvidos permanecem atentos às mensagens de sabedoria. Os pensamentos se concentram invariavelmente no bem. A palavra tece harmonia e felicidade em todos os recantos. As mãos agem incessantemente sob a inspiração de ordem superior. O coração, sobretudo, irradia bênçãos de compreensão e fraternidade, onde quer que se encontre, por estrela consciente a resplandecer nas teias da carne. E o império do amor se estabelece no destino, consolidando a obra de sublimação eterna. Sigamos, pois, pelo calvário da ressurreição sem desfalecer. Na ordem material da terra,
vemos constantemente o homem a esperar pelo mundo, quando, em verdade, o mundo vive esperando pelo homem, observando ainda que a alma aguarda Jesus, ao passo que o Senhor, de braços compassivos, aguarda nossa alma cheia de magnanimidade e esperança. Movimentemo-nos, pois, à procura do Mestre, e o Mestre virá tolerante e sublime ao nosso encontro. Assim, teremos seguido na vida coerente à mensagem que nós abraçamos, libertando-nos paulatinamente das imperfeições que trouxemos de outras encarnações e sem nos preocuparmos com o futuro, sabendo que, pela sinceridade que nós abraçamos o conteúdo do Cristo, pelo amor que nós temos à sua mensagem e o respeito ao seu amparo, teremos feito um pouco de céu dentro de nós, para que seja Ele, o Senhor, quem nos espere do lado de lá de algum modo. Queridos amigos, queridas amigas, muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.